10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Está no ar o seu programa Força Jovem Alagoas. É um prazer imenso estar entrando na sua casa, nesse momento, no seu trabalho, na sua residência, através desse programa, 30 minutos de um programa diferente. Eu estou aqui com a galera mais animada de Alagoas. Também aqui do meu lado está o pastor Wilson. Pastor Wilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Maurício, tudo bem? Olha, através dessa programação, tenho certeza que o Senhor Jesus vai visitar a sua vida, você, meu amigo jovem, rapaz, moça que está acompanhando essa programação. Fique ligado conosco, nós vamos com esse clipe bonito e daqui a pouco eu volto com todos vocês. Just like the first time you found me. Muito bem, graças a Deus, voltamos com todos vocês. Você acompanhou esse clipe bacana aí, você, meu amigo jovem. E eu gostaria de chamar uma matéria, porque nessa programação nós vamos abordar o tema gravidez na adolescência. O que você acha? Você pode dar sua opinião através do www.forçajovealagoas.com.br. Vamos a essa matéria e daqui a pouco eu volto com todos vocês. Gravidez na adolescência. Ela ainda não largou totalmente as brincadeiras de criança. Acabou de entrar na adolescência, mas terá que mudar radicalmente seu comportamento, projetos e seu corpo. Será que ela está preparada? Não. E esse é o problema. A adolescência é uma fase conturbada na maioria das vezes, em razão das descobertas, das ideias opostas às dos pais, formação de identidade,
e fase das conversas que envolvem namoros e tabus, fase do desenvolvimento humano que está entre a infância e a vida adulta. E a gravidez é o período de crescimento e desenvolvimento do embrião na mulher e envolve várias alterações físicas e psicológicas. Isso sem falar na preocupação com o futuro da criança que está para nascer e com o futuro da mãe, que ainda não tem uma ideia exata do que é trazer uma vida ao mundo. Essa adolescente terá que abandonar os estudos? Tem condições financeiras e psicológicas para cuidar de uma criança? Terá que interromper seus sonhos para se adaptar a essa mudança tão intensa? Já sabe o que é ser mãe? Essas são algumas das muitas perguntas que surgem quando o assunto é gravidez na adolescência. E esse é o tema que o programa Força Jovem de hoje discute e quer a sua atenção. Muito bem, voltamos com todos vocês. Está aí, você acompanhou esse tema que muitas das vezes se torna um tema polêmico entre os jovens. E eu estou com a assistente social, dona Lourença, na linha, né? Lorene na linha. Nós vamos atender ela agora. Dona Lorene, bom dia. Bom dia. Bom dia, né? Como é que a senhora está? Está bem? Estou bem. Pode fazer as perguntas. Graças a Deus. Olha, nós vamos fazer a pergunta a respeito do tema gravidez na adolescência. E nós temos aqui, eu vou pedir para alguém da plateia para fazer a primeira pergunta. Quem pode fazer? Pode fazer? Cadê o microfone aqui para a Tainá? Passa aí o microfone para ela, que ela vai fazer a primeira pergunta. Pode fazer, Tainá. Eu queria saber, dona Lorene, quais os fatores que levam a jovem a perder a guarda da criança? Tem como fatores a causa do abandono, a ausência de cuidado da mãe, os maus tratos, a negligência de carinho, o despreparo por causa da pouca idade da jovem, que causa a incapacidade para a jovem desempenhar a sua função materna, que vai ser adequada ao desenvolvimento da criança. Legal, entendeu aí? Nós temos outra pergunta, dona Lorene, que é a Marcela que vai fazer. Pode fazer, Marcela. Eu queria saber, no caso de negligência com a criança, quem responde? É a mãe ou os pais da criança? No caso dessa pergunta, é preciso que tenha uma intervenção do Conselho Tutelar e também dos órgãos que lidem com a questão da criança e do adolescente. Porque antes da adolescente ser a mãe da criança, ela também deve ser a primeira responsável para tomar conta dessa situação. Ah, tá entendido então. Agora, dona Lorena, eu queria agradecer a senhora pela participação da senhora no programa da Força Jovem Alagoas e queria pedir para a senhora dar um recado para esse jovem que está acompanhando a programação, que de repente ele não tem vigiado, né? Muitas moças, muitos rapazes acabam não percebendo aquilo que faz e acaba até perdendo a juventude. Qual o recado que a senhora pode dar para esse jovem que está acompanhando esse programa agora? Em primeiro lugar, é a conscientização dessas pessoas para terem cuidado quando tiverem as suas relações e também é conscientizar a família que converse com a adolescente, com o rapaz sobre essa situação e também sobre as possíveis consequências de um ato impensado. E que também se leve esse problema para ser discutido na escola e nos grupos formados nos CRAs e nos CREAs da cidade. Ah, entendi. Agora, dona Lorene, eu gostaria que a senhora esperasse um pouquinho na linha, porque eu estou recebendo aqui vários e-mails de pessoas que estão fazendo perguntas aqui, só que antes eu gostaria de ir na rua com a nossa repórter Cris Calasso, que ela entrevistou pessoas no centro aqui de Maceió. Eu queria que você acompanhasse o Povo Fala. Vamos lá e daqui a pouco eu volto. É difícil encontrar pelas ruas da cidade casais cada vez mais jovens, esses que parecem ter trocado os brinquedos pelos encontros a dois. E de repente, as bonecas que enfeitavam as prateleiras dão lugar às fraldas e às mamadeiras, frutos de uma gravidez precoce. Mas o que tem levado tantas jovens a engravidar sem planejamento? Eu acredito que seja por conta porque hoje em dia a internet, a televisão está ensinando
muita coisa para o lado mais negativo, né? Então, cada vez mais a gente vê os jovens se envolvendo com bebida muito cedo e se entregando fácil, né? Você conhece alguma jovem que já tenha passado por uma situação como essa? Não, próximo assim não, né? Alguns casos assim de conhecidos, mas próximo a mim mesmo não. E essas conhecidas, como é que ficou a vida delas? Muda completamente, né? Transforma completamente, porque uma criança, eu tô com uma pequenininha da minha irmã em casa e eu vejo o trabalho que dá, né? Então é algo que a gente tem que abrir mão de muita coisa e transforma tudo, transforma a vida toda, né? Eu acho que é descuido mesmo da pessoa, né? Eu acho que ela não se previne e tem opção, né, para que hoje em dia que tudo está normal, você pode adquirir o remédio de prevenção com facilidade, eu acho que se prevenir para não, tanto para não engravidar, como também para não pegar a doença, né? A senhora conhece alguma jovem que tenha passado por uma situação parecida, tido uma gravidez precoce? A minha enteada, ela engravidou com 15 anos. Isso mudou muito a vida dela e da família? Muda. No caso desse, ter apoio para que ela não faça um aborto, uma coisa assim que leve à morte. Acho que o importante mesmo é assumir, né? Assumir o que fez. Eu acho que é a liberdade que elas estão tendo hoje, né? Porque antigamente a gente tinha um controle maior sobre os adolescentes. Hoje a coisa é diferente, né? Eles já acham que já têm idade suficiente para fazer o que quer e muitas vezes os pais não têm nem como controlar, não tem esse poder sobre eles. Eu acho que às vezes até falta de conhecimento, ajuda dos pais, apoio, os pais têm que estar atentos também. Você conhece alguém ou alguma adolescente que tenha passado por uma situação assim? Ah, bastante. Eu acho que hoje em dia é o que mais se encontra, né? Como é que fica a vida dessa pessoa? Tudo torna-se precoce, né? E complica, né? Muito bem, voltamos com todos vocês. Está aí, nós ouvimos pessoas de todas as idades ali no centro aqui de Maceió. E você, o que você acha? Você pode mandar por e-mail, eu estou aqui com o e-mail do seu Ricardo, que ele fala, olha, Pastor Maurício, o programa Força Jovem está bombando aí, galera. E eu queria fazer uma pergunta para assistente social. Por que tem tanta informação, tantas maneiras, não é isso, o pastor, isso está aqui? Isso. Tantas maneiras, tantos meios de comunicação informando os jovens sobre a gravidez precoce e por que tudo isso ainda acontece? Por que tem muitas jovens que engravidam mesmo sendo tão informada pelos meios de comunicação? Vamos fazer essa pergunta para assistente social que está na linha. Alô, dona Lourença? Lourença, estou na linha ainda. Então, a senhora ouviu a pergunta? Ouvi sim. O que a senhora acha? A maior questão é a falta de informação. É preciso que todos os dias seja discutido pelo menos meia horinha do tempo, tanto nas aulas como em casa, que os pais tenham essa conversa, tanto com as crianças e também os professores na escola, para que vá conscientizando a criança, para quando ela chegar a ser adolescente não querer tomar atitudes precipitadas. É uma questão mais de prevenção e de conscientização. Ah, entendi. Para poder ser resolvido. Ah, então tá certo então. Eu quero agradecer pela participação da senhora, tá? Que Deus abençoe, a senhora ajudou muita gente, tá bom? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão acompanhando a programação também foram ajudadas com essas perguntas. Deus abençoe a senhora, um abraço, tá? Então, minha amiga, nós que fazemos parte do Força Jovem, nós queremos deixar para você, de estender a mão para você que está acompanhando essa programação e talvez, pastor, isso, muitos jovens têm perdido até a cabeça, né? Muitas das vezes a moça descobre que está grávida e ela tem aquele medo, receio de falar para a mãe, de falar para o pai e acaba falando com uma amiga e aí que vem um problema, vou fazer o aborto, né? Incentivada pela amiga, né, a abortar um medo de os pais descobrirem e colocarem para fora de casa. Eu acredito até que tem pessoas aqui na plateia que tem casos assim. Alguém conhece algum caso? Conhece algum caso? Passa o microfone para ela. Qual o caso que você conhece? O Luizinho está no meio, mas não tem problema não. Fala aí. Eu
Tem uma amiga que ela passou por isso. Ela engravidou. Aí Ela tinha quantos anos quando engravidou? Ela tinha uns 17. 17 anos. E aí? Aí ela engravidou e contou pra mim. Ela ficou com muito medo de contar para os pais dela. Aí ela sofreu um aborto espontâneo, mas ainda assim teve uns conflitos. Os pais dela ficou muito bravo. E aí ela até hoje sofre com isso. Ela não consegue esquecer. Quer dizer, houve uma consequência, né? Mas ela teve medo de falar com o pai, com a mãe? O que foi? Muito medo. Ela ficou com muito medo de ser posta para fora de casa. De não ser compreendida, né? Isso. Você vê, minha amiga, e de repente você que está acompanhando essa programação, senhora mãe, o senhor pai, de repente tem faltado essa informação, né, pastor Wilson? E muitos têm sofrido por causa disso, né? Por falta dessa informação. Mas olha, minha amiga, eu tenho certeza que através dessa informação que nós estamos levando para você, que o Força Jovem aqui do estado de Alagoas está levando para você, eu tenho certeza que vai abençoar e vai mudar a sua vida. Nós temos mais opiniões no centro da cidade. Temos mais opiniões de pessoas que falaram. É importante que você escute isso aí, veja o que a opinião das pessoas no centro aqui de Maceió. Vamos lá e daqui a pouco eu volto. Na tua opinião, o que tem levado muitas jovens a engravidar precocemente? Eu acho que, infelizmente, ainda é a educação. Os jovens optam a não frequentar a escola, as drogas também influenciam muito, a não ida desses jovens à escola que provoca nisso. Então, se resume em educação. Ainda falta, assim, uma conscientização para esses jovens irem para a escola e, assim, aprenderem, como é que eu posso falar? Sobre mais informações, sabe? Eu acho que não basta apenas só divulgar, e sim a gente entrar com a mão de obra, é isso. Você conhece alguma jovem que tenha passado por uma situação como essa? Não. A gente vê, assim, parente próximo, assim, perto não, mas a gente vê muitos casos aí. Como é que fica a vida dessa jovem? Eu acho que fica uma vida privada. Se priva de muita coisa. Eu, apesar de ter sido mãe, muito cedo, com 18 anos, mas, assim, eu tive informações, eu quis engravidar porque eu vi que estava a tempo, eu já estava empregado, já tinha meu emprego fixo e já tinha me formado também, e por isso engravidei, mas, assim, a educação é fundamental. A família é a base de tudo. Precisa ter mais diálogo entre os pais. Você conhece alguma jovem que tenha engravidado, passado por essa situação? Muitas. Como é que fica a vida dessas pessoas? Complicado. Principalmente quando o pai não é uma pessoa também madura, aí fica tudo muito mais difícil, muito mais complicado. Eu acredito que hoje em dia está sendo até divulgado muito na mídia você fazer sexo com preservativo, com cuidado. Eu já sou um pouquinho antigo. Eu sou daquele que é para fazer sexo depois do casamento, para que aí sim tenha uma estrutura para o filho, para uma família de verdade. Acho que falta de limite, incentivo